São nossos convidados Humberto Varum, Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, e também o Comandante Manuel Veloso, antigo Diretor Nacional de Operações da Proteção Civil. Muito boa tarde, agradeço aos dois a participação no 1820. Manuel Veloso, comece por si. Qual é a sua convicção? Portugal está ou não preparado para dar resposta à população no caso de um sismo de magnitude superior? Bom, eu começava por lhe dizer que não há nenhum país no mundo, nenhum Estado, mesmo nos Estados imperiais, que estejam preparados para uma agressão da natureza de um nível catastrófico. Ninguém está preparado. Até porque há que entender que não há forma de se prevenir essas agressões. Não se pode prevenir um sismo, não se pode prevenir uma alteração atmosférica severa, são coisas que não se podem prevenir. A única coisa que se pode fazer... para que a resposta seja melhorada? Não, a única coisa que se pode fazer é minimizar as consequências do risco ou atenuar as consequências do risco, está a ver? E, portanto, aí sim é que há diferenças entre os Estados e as nações. Os Estados mais bem organizados, mais bem preparados, Estados não são governos, já? Há muita confusão entre Estado e governo. Não, o Estado é uma coisa, o governo é outra. Os Estados mais bem preparados são aqueles que melhor podem apresentar ferramentas e mecanismos de atenuação dos riscos das consequências... E a que nível se pode situar Portugal nessa resposta? Ora bem, e isso eu acho que Portugal está num patamar bem elevado dessa capacidade. Até porque, repare, há aqui uma coisa que eu considero que falha muito. Portanto, os órgãos de gestão, portanto, o governo e os órgãos de gestão superiores do Estado têm a sua organização, têm as suas estruturas montadas e são capazes de responder a uma catástrofe deste tipo. O território já tem mais dificuldade em responder. O ordenamento, a própria forma como o território está organizado tem mais dificuldade em responder. E, finalmente, aquilo que tem mais dificuldade em responder é o terceiro vetor, que é o quê? A população. E porquê é que a população tem dificuldade em responder? Porque não está nem educada, nem instruída. Ao longo dos anos, nunca se fez um esforço, que se devia já ter feito muito, no sentido de educar e instruir a população para poder responder a situações como estas. Se reparar, eu fiquei pasmado com isto. A seguir ao sismo, eu quero dizer que eu nem sequer me apercebi do sismo e os meus cães também não se aperceberam do sismo. Mas não interessa. O que interessa é que eu fiquei pasmado que a maioria das pessoas, a preocupação que teve foi ir para as redes sociais. Nenhuma pessoa foi capaz, incluindo até os membros da minha associação, da ANAVES, foram capazes de pôr em prática as medidas cautelares de prevenção e de minimização de risco que deveriam pôr primeiro na sua família, depois nas suas comunidades, e isso ninguém foi. Acharam que o que era mais importante era ir para as redes sociais. Isto deixou-me pasmado. Isto eu sinto que ao longo destes meus anos em que me bato por isto, não houve nenhuma alteração, antes pelo contrário. E vamos já ter a oportunidade de conversar mais sobre este assunto. Humberto Varum, em termos de edifícios em Portugal, estamos preparados para resistir a sismos de maior magnitude? Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais, o convite e permita-me que introduza aqui uma nota introdutória de agradecimento a toda a comunicação social pela atenção que deu ao longo do dia de hoje e que irá continuar a dar, com certeza, à discussão desta temática. Efetivamente, permitam-me também que deixe ficar aqui uma nota de encorajamento
para manter o debate público e manter o vosso trabalho fundamental na sensibilização da população para a importância da temática da segurança sísmica do nosso país, enfim, das nossas construções. Referia-se às construções. É muito importante aqui, para as pessoas que nos seguem lá em casa, referir que quando falamos de risco sísmico, este risco será sempre influenciado por 3 vetores. Por um lado, conseguimos controlar, como foi aqui dito. Por outro lado, a vulnerabilidade, que é a capacidade das construções responderem em segurança, melhor ou pior, à ação sísmica. E, finalmente, a exposição, onde consideramos os valores, as pessoas, os utilizadores de cada edifício, de cada conjunto de edifícios, de cada infraestrutura. E, portanto, falando da vulnerabilidade, devemos considerar que nas nossas cidades, nos nossos aglomerados, temos uma associação muito complexa de edifícios construídos em épocas distintas, com materiais distintos, enfim, utilizando o conhecimento disponível à época e, portanto, dito isto, como tem sido também referido várias vezes ao longo do dia, é muito damos atenção ao reforço dos edifícios mais vulneráveis. E o que é que poderia acontecer a edifícios mais antigos se estivéssemos perante uma situação mais gravosa? Bem, imaginando um cenário de um sismo de maior magnitude, aquele que sentimos hoje, com outras características, eventualmente, enfim, também com epicentro no território continental, provavelmente poderia acontecer que muitos edifícios tivessem um mau comportamento, viessem a colapsar com impacto relevante em termos de perdas de vidas humanas, eventualmente, e com impactos económicos também importantes. E por isso é que é muito importante que nós, como sociedade, nos organizemos e que façamos um apelo a que toda a sociedade, desde o dono de obra, aos promotores, mas também, obviamente, a comunidade técnica, os decisores, no sentido de que, em todas as decisões que tomamos associadas ao edificado existente, as ações de reabilitação sejam sempre acompanhadas de uma avaliação rigorosa da vulnerabilidade sísmica e, quando necessário, de um respectivo reforço. Manuel Veloso, foi adequada a resposta das autoridades, tendo em conta a magnitude do sismo e a localização do epicentro? Mas qual resposta? Foram enviadas mensagens a avisar para possíveis réplicas e a alertar para a ocorrência do sismo. Está bem, pronto, ficamos assim. Não, vamos lá ver, eu considero que o que seria importante, e eu gostaria de ter visto, antes, existem planos excelentes de resposta, em que fornece aos gestores da emergência os mecanismos e as ferramentas necessárias para responderem a uma situação excelente. Mas considera que devia ter sido feito mais? Não, o que eu considero é que nunca esses planos foram devidamente testados. E isso é muito grave. Dirão, não, mas já foram feitos os exercícios. Não, os exercícios foram feitos, foram pura e simplesmente demonstrações de vaidades, de equipamentos e de materiais. Porque não se fez até hoje um único exercício inopinado. E só um exercício inopinado é que nos podia colocar perante uma situação como aquela que nós podíamos ter se eventualmente este sismo, em vez de ter tido o epicentro a 60 km de Sines, tivesse tido o epicentro em terra. Portanto, aquilo que nós precisamos era um cenário onde opinadas e não àquela hora, vamos fazer um... Isso não é nada, uma de... Portanto, não fazendo um exercício inopinado, onde se criem as condições difíceis, não só de mobilização do pessoal, como de mobilização do equipamento, isso não nos leva a lado nenhum. Portanto, considera que há necessidade de recuperar a consciência de que vivemos numa zona de risco. É esse o seu entendimento? Indubitavelmente, está a ver. Deixe-me dar um exemplo, eu sei que tempo em televisão não permite às vezes estas coisas, mas deixe-me só dar exemplo. Eu durante muitos anos de uma unidade da Cruz Vermelha,
aqui de Lisboa, era o comandante da unidade da Cruz Vermelha de Lisboa. E uma das coisas, uma das responsabilidades que tinha era a resposta às emergências no aeroporto de Lisboa. E, a partir de uma certa altura, quem passou a coordenar a área da saúde, a área da emergência médica para essas operações, passou a ser o INEM. Eu quero-vos permanentemente, N vezes que fizemos exercícios para o aeroporto de Lisboa, esses exercícios era feito um dia em que sabia que o dia em que se iria fazer exercícios e o material que iria intervir era colocado na rotunda do relógio. Na rotunda do relógio. Uns minutos antes, para exatamente não fazer confusão. Ora, isto não é nada. Isto não leva a lado nenhum e não permite rotinar os operacionais naquilo que é importante, que é perante a emergência. E é isso que eu permanentemente reclamo. Humberto Varum, podemos estar mais otimistas quanto às novas construções? Ou mesmo aí algumas podem não ter os níveis de segurança adequados? Efetivamente, vamos considerar que hoje em dia temos, ao serviço da comunidade técnica e, portanto, ao serviço da sociedade, um conjunto de regulamentos de apoio ao cálculo estrutural sismo-resistente que refletem o estado atual de conhecimento e, portanto, quando devidamente aplicados em projeto, em obra, permitirão associar aos novos edifícios e às novas construções níveis de segurança compatíveis com as nossas exigências atuais. É muito importante, sim, reforçar o controle. É muito importante, sim, chamar aqui também toda a sociedade para este controle, para a valorização da qualidade dos atos de engenharia, a todos os níveis. Portanto, se nós todos, como sociedade, não só os técnicos, mas também os donos de obra, os promotores, os decisores, todos remarmos neste sentido, se nós todos valorizarmos a qualidade, com certeza que iremos tomar decisões que nos permitem preparar melhor as construções novas para futuros eventos. E considera que tem sido suficiente a fiscalização? A lei prevê que as construções tenham em conta os sismos, mas a fiscalização a esse nível é suficiente? Nos últimos anos tem havido alguma variação na legislação e o pendor e o rigor que se coloca no controle, enfim, destas preocupações com a segurança sísmica tem no sentido de aumento e diminuição. Eu acho que o evento sísmico que aconteceu hoje, que acordou grande parte da população portuguesa, traz-nos aqui uma enorme oportunidade para voltarmos a discutir de uma forma muito rigorosa, envolvendo as instituições, com responsabilidade na promoção desta resiliência, no sentido de promovermos este debate e concluirmos se os mecanismos que aplicamos hoje em dia são suficientes ou se devemos eventualmente reforçá-los, como foi hoje também ao longo do dia referido por várias personalidades. Muito bem. Humberto Varum e Manuel Veloso, agradeço uma vez mais a presença no 1820. Uma boa tarde. Boa tarde.